bom nós estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia, no meu dia a dia, e ter a sua companhia é tudo de bom. Poder fazer junto com você o estudo bíblico é uma grande bênção, uma dádiva que o Senhor mesmo nos concede. Quero convidar você a abrir comigo o seu coração na presença de Deus. Nós estamos na presença dEle. É Ele que nos conduz, Ele que nos orienta. Mas precisamos suplicar ainda mais essa condução na terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Divino Espírito Santo, aquele que falou pelos profetas. É Ele que inspirou as Escrituras Sagradas, os hagiógrafos, aqueles que escreveram, os apóstolos. Então, que eu e você peçamos juntos o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega a sua Bíblia, o seu caderno, vamos anotar o texto que iremos estudar hoje. Juízes, anota aí, capítulo 16, versículos de 4 a 31. Juízes, capítulo 16, versículos de 4 a 31. Vamos ler juntos o texto bíblico e depois meditá-lo. Sansão enamorou-se de uma mulher que habitava no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os chefes filisteus foram procurá-la e disseram-lhe: seduze Sansão e descobre de onde lhe vem essa força enorme e como poderíamos vencê-lo e subjugá-lo. Se fizeres isso, te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Dalila perguntou então a Sansão: diz-me, eu te rogo, de onde vem a tua força enorme? Com que deveriam amarrar-te para ficares subjugado? Respondeu-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 cordas de arco novas e ainda não curtidas, ficaria fraco e seria como qualquer outro homem. Os chefes filisteus levaram a Dalila 7 cordas de arco novas e ainda não curtidas, com as quais ela o amarrou, enquanto alguns homens se emboscaram no quarto. Dalila gritou: Sansão, os filisteus! Mas ele despedaçou as cordas como se despedaça um fio de estopa chamuscada pelo fogo, e o segredo de sua força ficou desconhecido. Dalila disse a Sansão: zombaste comigo, contando-me mentiras. Conta-me agora, por favor, com que te deveriam amarrar? Ele respondeu: se eu for amarrado com cordas grossas, novas e ainda não usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas grossas novas, amarrou com elas e, na presença dos homens emboscados no quarto, gritou: Sansão, os filisteus! Mas ele despedaçou as cordas de seus braços como se fossem fios. Dalila disse a Sansão: até agora zombaste comigo e me contaste mentiras. Conta-me como deveriam amarrar-te. Sansão respondeu: se teceres 7 tranças de minha cabeleira com a urdidura de um tear e as fixares com um pino, ficarei fraco e serei como qualquer homem. Ela o fez dormir, teceu as 7 tranças de sua cabeleira com a urdidura, fixou-as com um pino e gritou: Sansão, os filisteus! Despertando do sono, ele arrancou os pinos do tear e a urdidura. Então ela lhe disse: como pode dizer que me amas se não confias em mim? 3 vezes já me enganaste, não me revelando de onde vem a tua enorme força. Como ela o importunasse e insistisse todos os dias com suas lamúrias, ele caiu num desespero mortal e acabou revelando-lhe todo o segredo. A navalha, disse, jamais passou sobre minha cabeça, porque sou consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se raspares minha cabeça, minha força me abandonará, e eu ficarei fraco, igual a qualquer outro homem. Percebendo que ele lhe havia contado todo o seu segredo, Dalila mandou chamar os chefes dos filisteus. Vinde todos aqui, porque desta vez Sansão me contou todo o seu segredo. Eles acorreram, trazendo o dinheiro que havia prometido. Dalila fez Sansão adormecer no colo e chamou um homem que cortou as 7 tranças de Sansão. Este foi enfraquecendo e de repente sua força o abandonou. Então Dalila gritou: Sansão, os filisteus!
Despertando do sono, ele pensou: sairei desta como das outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus agarraram-no e, em seguida, furaram-lhe os olhos. Depois, levaram-no a Gaza, preso com 2 correntes de bronze, e o puseram na prisão a girar a modo moinho. Entretanto, começaram a crescer os cabelos que tinham sido cortados. Os chefes dos filisteus reuniram-se para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para festejar. Diziam: nosso Deus entregou às nossas mãos nosso inimigo Sansão. O povo também, vendo isto, louvava o seu Deus e fazia coro: nosso Deus entregou às nossas mãos nosso inimigo, que devastava nossa terra, e a muitos dos nossos matou. Quando já estava bem alegre, disseram: chamai Sansão para nos divertir. Tiraram-no do cárcere e ele dançava diante deles. Como o tivessem colocado entre as colunas, Sansão disse ao rapaz que o levava pela mão: deixa que eu toque as colunas que sustentam o edifício e me encoste nelas para descansar um pouco. A casa estava repleta de homens e mulheres. Achavam-se ali todos os chefes dos filisteus e cerca de 3.000 homens e mulheres que do teto estavam vendo Sansão, que os divertia. Então ele invocou o Senhor dizendo: Senhor Deus, lembra-te de mim, dá-me, ó Deus, só mais uma vez a força que eu tinha para me vingar dos filisteus, fazendo-os pagar de uma só vez a perda dos meus 2 olhos. E, apalpando as 2 colunas centrais que sustentavam o templo, apoiou-se com uma com a mão direita e outra com a mão esquerda, e disse: morra eu com os filisteus. Então, sacudindo com grande força as colunas, fez o edifício desabar sobre todos os chefes e o resto da multidão que ali estava. E foram muito mais numerosos os que Sansão matou ao morrer do que os que matara quando vivo. Os parentes e toda a casa de seu pai vieram e levaram o cadáver, sepultando entre Saraá e Estaol o túmulo de seu pai Manoé. Sansão fora juiz de Israel durante 20 anos. Vamos perceber aqui o final do juizado, do tempo que Sansão foi juiz em Israel, mostrando aqui a vitória de Deus. Veja só. É importante que a gente entenda que Sansão foi consagrado desde o ventre materno para uma missão, mas ele entrega a sua força a uma mulher chamada Dalila, ou seja, a paixão baixa, a paixão no sentido da fraqueza que Sansão trazia, afetiva, sexual, levou a entregar aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a sua consagração na mão daquela mulher, que também estava sendo ali tentada por causa da avareza do dinheiro, a entregar aquele que estava apaixonado por ela, a amando. E o que acontece? Sansão termina cego, escravizado, humilhado. Mas é no fundo do poço, e aqui é muito importante que nós entendamos isso. Nós nunca podemos ceder espaço no nosso coração para o desespero, de forma alguma. Porque às vezes quando a gente cai, fraqueja, às vezes vem na alma o desespero. E desespero é um pecado contra a esperança. Deus está sempre ali para estender as mãos, ainda que nós estejamos no fundo do poço, para nos levantar. Essa é a confiança na sua misericórdia. E ali Sansão estava no fundo do poço, mas a graça ainda age. E na oração final ele pede para que Deus dê força a ele, para que ele vingue os inimigos do seu povo, reassumindo ali a missão que ele estava. Aqui nós vamos ver a figura de Cristo, Sansão está cego, preso, humilhado. Nós vamos ver aqui o Cristo na sua paixão, preso num calabouço, humilhado. Depois a gente vê Sansão que abre os braços entre as colunas, como o Cristo, de braços abertos ali, a imagem do Cristo na cruz. Da mesma maneira, ele morre para salvar o seu povo, como o Redentor. E é a mesma realidade da redenção que nós vemos em Cristo Jesus. É bonito perceber essa figura do Cristo, mas é importante que nós entendamos aqui. Dalila representa a sedução do mundo e a fraqueza da carne disfarçada de beleza. É importante que nós entendamos isso. Os príncipes dos filisteus fizeram com que ela o traísse. Então a gente percebe exatamente aqui a fraqueza revelada ali, a beleza de Dalila que faz com que a fraqueza de Sansão ela possa se desviar. Então, nós
aqui vamos ouvir Santo Ambrósio, presta atenção. O coração forte se dissolve quando se prende à beleza sem temor de Deus. A gente pode até contemplar a beleza, mas precisamos ter o temor do Senhor do nosso coração. Então, ainda hoje, o diabo coloca aí Dalilas. Perceba qual é a sua fraqueza, né? Para desviar, para seduzir. Consagrados. Sansão era um consagrado, presta atenção. Aqueles que são consagrados, perceba qual é a sua fraqueza e não se deixe seduzir por aquilo que muitas vezes o diabo coloca para minar nossa consagração. Caiu, volte. O Senhor é misericordioso, Ele estende a mão, Ele vence. Mas existe algo aqui presente nesse texto. Sansão não tinha percebido que a força tinha saído dele, ou seja, que o Senhor o havia abandonado. Se você caiu, volte imediatamente para a confissão, porque é onde a graça de Deus vai voltar para a sua vida e a força virá para que você vence as suas fraquezas e os seus pecados. A mensagem que nós colhemos hoje: nunca podemos ceder espaço no nosso coração para o desespero diante de uma queda ou de qualquer fraqueza. O segredo é voltar-se para o Senhor de coração quebrantado e humilhando-nos diante dele na confissão, experimentar seu braço estendido para nos levantar de nossas quedas, nos perdoar e abraçar-nos com amor e misericórdia. É importante. Precisamos evitar as quedas, precisamos nos conhecer, buscar o autoconhecimento, fechar as brechas para não cair. Mas caso aconteça alguma fragilidade, alguma queda, alguma sedução do mundo que nos atinja, é imediata a decisão de voltar. Deve ser imediato no nosso coração o arrependimento, a decisão de voltar, buscar a confissão e experimentar os braços de Deus estendidos para nós, para nos levantar, nos perdoar, nos abraçar com misericórdia, nos colocando de volta no nosso caminho, na nossa vida consagrada, batismal, naquilo que nós devemos viver em estado de graça. Eu peço a você, hoje, ao final desse estudo, lute sempre para estar em estado de graça, com a sua confissão em dia, para que o inimigo não encontre brechas na sua vida, para que ele te humilhe e te derrote. Combinado? Vamos rezar pedindo essa graça para o Senhor. Senhor, a graça que nós hoje pedimos ao Senhor é essa, de que o Senhor nos dê a consciência, em primeiro lugar, do nosso pecado, da nossa fragilidade, para que nós nos cerquemos de cuidado, de proteção, de vigilância, de oração. Mas também, Senhor Deus, ao mesmo tempo, se houver da nossa parte alguma queda, alguma fraqueza, que o Seu Espírito nos leve a um arrependimento sincero, a um firme propósito de emenda e nos impulsione ao confessionário, para que nós experimentemos o perdão, a misericórdia, para que nós sejamos levantados pelo Senhor, abraçados por Ti e colocados de volta no nosso caminho, no caminho de salvação, no caminho de santificação, mas também nesse caminho de consagração batismal, a qual o Senhor nos chama a fazer na direção do céu. Não permita que o desespero bata a porta do nosso coração, mas nos dê sempre a esperança da Sua infinita misericórdia. Amém. É exatamente isso, a misericórdia do Senhor é infinita. Nós não devemos ficar brincando com a misericórdia de Deus. É diferente de uma fraqueza, de uma queda. Mas não, eu vou cair porque depois eu vou me confessar e pronto, está tudo resolvido. Não, não brinquemos com Deus, mas estejamos aí atentos àquelas que são as nossas fraquezas, os nossos limites, para nos cercarmos sempre de proteção, não é? De decisão radical de conversão. Caiu, volte para o Senhor, Ele vai sempre perdoar o coração arrependido. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.